Nós vamos acompanhar até o mês de dezembro a carta de Paulo aos Romanos, a carta das cartas, epístola mais teológica do Novo Testamento, e você vai ter a oportunidade aqui na igreja caminhar domingo após domingo nesse aprendizado da carta aos Romanos. Mas tem poucas revistas, então corre e garanta a sua com o nosso irmão Max Júnior, e ele tem ainda alguns exemplares, custa R$10. Meus irmãos, esse preço não paga nem o custo da revista, mas o frete que a igreja faz. É apenas e tão apenas simbolicamente para que você valorize a revista, para que você tenha um compromisso com ela também. Então, custa R$10, não tem muitas, corra com o nosso irmão Max, que ele está ainda em seu poder com as revistas do próximo modo. Segundo aviso importante, meus irmãos, ontem, como os irmãos já sabem, foi comunicado no grupo da nossa igreja, foi feito um trabalho aqui de mutirão. Na quinta-feira à noite começamos e no sábado de 7 da manhã até as 5:30 da tarde concluímos aqui. Por isso o pastor aqui que vos fala não foi em Salinas pegar esse bronze. Foi um bronze aqui mesmo, né, do trabalho do Senhor, graças a Deus. Mas por conta desse trabalho nós estamos com um funcionamento excepcional do nosso departamento infantil. Como é que está funcionando? A classe de crianças vai ser unida de intermediários e menores, tá? Numa classe única, excepcional, até a gente finalizar a obra, que eu quero crer que vai ser o mais rápido possível. Amém, igreja? Então, até lá, essas classes serão unidas e funcionarão no salão social, num ponto do salão social que não tem maiores precariedades. Já está tudo organizadinho, bem limpinho, tudo certinho lá para elas. O berçário, por sua vez, como são os nossos bebezinhos, carecem aí da nossa atenção especial, ficarão na sala aqui da mocidade, que já está climatizada, já está bem geladinha lá, com a televisão já instalamos lá também, para as atividades que farão, com os tatames instalados, proteção, tudo lá. Mas, meus irmãos, então, diante desse funcionamento, eu quero lembrar principalmente aos pais, às mães, aos avós, aos titios, às titias e assim sucessivamente, que tenham máxima responsabilidade com seus filhos e filhas em relação a uma coisa. Atrás aqui do nosso estacionamento nós temos muitos escombros de metais que estavam enferrujados, que nós serramos ontem, tiramos. Também cacos de telha, coisas que podem ferir gravemente as nossas crianças. A gente vai providenciar, porque não deu tempo ontem, uma fita de isolamento ali daquela área. Mas hoje, excepcionalmente, o conselho da igreja pede muita atenção dos pais, tá bom? Então, muito cuidado, não deixe, fique de olho mesmo. Vai levar no banheiro, leve na mão, segurando, bem firme, para não escapar, porque a gente sabe como é a curiosidade das crianças, a gente não quer ter nenhum dissabor. Ontem a gente trepou nesse telhado de tudo quanto é forma possível e Deus nos livrou com a sua poderosa mão. Não é hoje que a gente vai correr o risco de acontecer algum acidente. Então, meus irmãos, muita atenção nisso, tá bom? A junta diaconal já está avisada, já está também capacitada para ter atenção com isso aí. Vamos orar, meus irmãos, para consagrar as nossas classes de hoje, classe missionária aqui no templo, nosso mês de missões de agosto, comigo, e as classes, como eu já expliquei, classe de crianças e intermediários lá no salão social, classe do berçário aqui na sala da mocidade que já está preparada. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua mão de proteção, de livramento e de providência tem estado sobre a igreja. E nós temos visto, Senhor, o quanto que Tu tens sido maravilhoso para conosco. Mesmo quando nada recebemos, materialmente falando, ainda somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por conta da Tua salvação. Nós queremos Te pedir, Senhor, em primeiro lugar, que Tu nos garanta ainda a extensão dessa Tua proteção nos dada nestes dias de mutirão para hoje, a fim de que nenhuma criança, Senhor, nenhum irmão, nenhuma irmã se fira, tenha nenhum tipo de ocorrência. Também pelas nossas classes, Senhor, Te pedimos que Tu derrames sobre os professores e professoras a Tua unção, a Tua direção, para que, imbuídos da autoridade da Tua palavra, ensinem, Senhor, com fidelidade os princípios e as doutrinas que na Bíblia estão contidas. Nos abençoa aqui para que tenhamos crescimento, para que nos fortaleçamos e principalmente, Senhor, sejamos desafiados a olhar para a obra de Deus, a olhar, Senhor, para a missão que tem nos dado
com todo o compromisso e com todo o comprometimento. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos saindo as nossas crianças, já divididas as nossas classes nessa EBD. Nossa criançada aí já ansiosa certamente aí para as suas tarefas, suas atividades. E aqui na IPA nós prosseguimos com o nosso mês de missões, nosso mês missionário. Semana passada, meus irmãos, nós fomos brindados com um estudo maravilhoso que foi nos trazido pelo missionário lá, Rose Milton, da região ali de Medicilândia, e nos falou um pouco dessa realidade. Ah, pastor, mas o mês de missão é só no domingo? Não. Ontem teve o Café dos Homens da UPH, e nós, ao nosso convite, o seminarista Pedro Cunha, da Congregação dos Jurunas, que é responsável pela plantação daquela igreja, esteve lá também, trazendo uma mensagem, e eu recebi já informações dos nossos irmãos, irmão Edson, irmãos aí que participaram lá, presbítero Osvaldo, dentre outros aí, Murilo, não é? Estiveram lá, Lindomar, e participando lá e disseram que foi uma bênção. E graças a Deus por isso. Trabalhos aí com simplicidade, mas com muito temor do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós temos aqui também essa responsabilidade. Aí você pode perguntar, pastor, mas o senhor não é missionário? Todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão a cumprir. Abra a sua Bíblia, por gentileza, meu irmão, minha irmã, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e vamos ler os versos 1 até o verso de número 6 do capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versos de número 1 ao verso de número 6. Nosso momento de reflexão da palavra nesta manhã, mês de missões na IPA. Nós vamos fazer uma exposição, meus irmãos, desse trecho em duas partes, começando agora pela manhã e encerrando pela noite. Você já fica convidado de antemão para estar aqui na IPA conosco, adorando o Senhor mais tarde. Mas hoje vamos falar dos versos de 1 até o verso 6 e à noite dos versos de número 6 até o verso de número 11. Vamos ler com atenção, acompanhe comigo na sua Bíblia. A excelência do ministério da nova aliança. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Recentemente, uma notícia destacou a crescente digitalização dos documentos oficiais no âmbito da governança pública, no âmbito de grandes empresas e até mesmo de pequenas e médias empresas e outros estabelecimentos. Para não dizer para vocês que até mesmo nas igrejas, a digitalização de documentação, ela se tornou uma realidade que hoje já não pode ser mais regredida. Quando a igreja ela registra os seus atos, nós estamos correndo para isso aí também, aqui na IPA, dentre outras questões relacionadas à prestação de contas perante a sociedade, ela tem que se utilizar, hoje não é mais uma opção dos meios digitais. E para isso, você que já teve algum tipo de contato com documentação digital, ela precisa ter um selo de validação para que não seja desconfiada da sua credibilidade ou da sua validade. E aí entram as assinaturas eletrônicas, não é? Certificados digitais, dentre outras tecnologias. Esse crescimento, meus irmãos, nos dias de hoje nos leva a refletir
sobre a ideia de autenticidade e a importância de trabalharmos ou de manipularmos documentos que sejam confiáveis. Quando recebemos esses documentos digitais, se eles estiverem desacompanhados da respectiva assinatura, da respectiva correspondência da sua legitimidade, da sua validação, ele não tem nenhum valor para comprovação, não tem fidedignidade. Onde quer que você encontre alguma coisa genuína, verdadeira, também vamos encontrar a promoção de falsificações. Isso são questões inafastáveis. Até mesmo avaliadores de obras de arte, de altos quilates, já foram enganados por obras-primas falsificadas em extremo detalhamento. E editores de obras, de livros, muito bem intencionados, já publicaram, inadvertidamente, por não reconhecerem a falsidade de um documento ou de um texto, tamanho o grau e a perspicácia de quem o falsificou. Depois, vindo então à tona a sua falsidade. É interessante, eu trouxe aqui para os irmãos refletirmos sobre um detalhe muito interessante. Você pode ler comigo essa frase? Vamos ler juntos? As notas falsas não se examinam pelas falsidades ou erros que ostenta, mas sob comparação criteriosa com a verdadeira. Você não descobre que a nota é falsa descobrindo. Não, peraí que ela está desenhada aqui, ela tem um negócio. Você não descobre que a nota é falsa assim. Peritos que trabalham para a superintendência da polícia, para setores e grupos especiais da polícia que trabalham com essa identificação de falsificação monetária, eles não trabalham identificando falsidades. Quando eles vão estudar, meus irmãos, para se qualificarem em cursos para identificar uma nota falsa, eles não estudam a nota falsa. Eles estudam qual? A verdadeira. Eles conhecem a verdadeira em todos os seus detalhes. Eles não conhecem a falsa. Assim, meus irmãos, também o Evangelho da Graça precisa ser uma carta autêntica. E você não defende a sua fé com autenticidade como um missionário, um embaixador de Cristo, conhecendo a nota falsa. Você tem que conhecer a verdadeira. Assim que o Evangelho da Graça de Deus começou a se espalhar entre os gentios, nos tempos de Paulo, também surgiu um falso evangelho. Não foi um nem outro, foram vários. Mas, especialmente um que Paulo ataca, tanto na carta aos Gálatas, como aqui na segunda carta aos Coríntios, que é o evangelho da lei. Um evangelho falso, que somava a graça de Cristo como elemento salvador, mas não único. Como se a graça de Deus também dependesse da validação da lei. Olha, você pode servir a Cristo. Ele salva-nos pela graça, não por nenhum mérito nosso. Mas circuncide as suas crianças. Cumpra as festas judaicas. Também evite comer alimentos X e Y. Veja, a lei entrando em somatório, em adição na obra redentora da graça. Essas ideias, meus irmãos, falsas, equivocadas nos tempos de Paulo, surgiram, propagadas por um grupo de pessoas até, em certa medida, zelosos, mas que eram conhecidos como judaizantes. Paulo escreve a sua epístola aos Gálatas para refutar essas doutrinas. E também é o que vemos Paulo fazer referência em diversas ocasiões na segunda carta aos Coríntios. Os judaizantes, eles se gabavam, veja só como é que a gente entra aqui no capítulo 3. Eles se gabavam de ter cartas de recomendação. Nós temos a verdadeira doutrina, não Paulo. Por quê? Porque nós temos as recomendações. Nós temos as credenciais para dizer o que é certo e o que não é. E por isso ele começa no verso 1 dizendo: começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós para nós? As cartas de recomendação eram uma realidade
do formalismo judaico em relação ao exercício da religião que eles praticavam. Isso você vai lembrar que o próprio Paulo era um grande ostentador dessas formalidades. Quando você vê em Atos capítulo 9, verso de número 1 e 2, quando ele vai para Damasco perseguir a igreja com uma carta de recomendação. De quem? Do chefe do Sinédrio. Cartas de recomendação. Esse mesmo Paulo, ele já não era mais o perseguidor da igreja. Ele não era mais um touro, né, que respirava ares de morte. Mas ele agora era uma nova criatura. Essas cartas agora para Paulo não eram mais um requisito formal. A carta que Paulo se refere é uma carta viva. É triste, meus irmãos, como vemos ainda muitos crentes escudando-se em muletas para o exercício da missão, esperando por cartas de recomendação, buscando o reconhecimento de homens. É triste quando uma pessoa mede também o seu próprio valor na obra de Deus por aquilo que os outros dizem a seu respeito e não por aquilo que Deus sabe sobre ela. Paulo, ele não precisava de nenhuma credencial dos líderes da igreja, porque a sua vida e o seu ministério eram as únicas credenciais que lhe era necessária. Da mesma forma, Paulo fala sobre nós, meus irmãos, e nos chama a atenção para a característica primordial da missão, que é sermos cartas vivas, autenticadas não por selos humanos, não por marcas reais, não por assinaturas de autoridades, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus, para sermos uma evidência viva, ambulante, orgânica da obra de Cristo no mundo. Como missionários, meus irmãos, todos nós temos um chamado de Cristo para sermos cartas vivas, levando uma mensagem do Evangelho para todas as nações. E eu queria destacar com você nessa manhã 3 realidades importantes dessa exposição de Paulo sobre o nosso comportamento missionário dentro dessa perspectiva de uma carta que é viva. Em primeiro lugar, nós vemos, meus irmãos, que nós somos cartas de Cristo. Nós somos as cartas de Cristo. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto e leia comigo em alta voz os versos 2 e 3. Vamos ler, meus irmãos. Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo descreve, meus irmãos, aqui os crentes como as cartas de Cristo, uma metáfora que sublinha essa nova função da nova criatura, essa nova função do salvo em Cristo Jesus. Ele agora não é mais um perseguidor de reconhecimentos e credenciais. Ele se comporta naturalmente como uma evidência viva do que ele fez por nós, do que Cristo fez por nós, sendo que essa mensagem, diz Paulo, precisa ser autêntica, verdadeira. Por isso ela é assinada, ela é escrita pelo Espírito, mas não somente, precisa também ser autêntica e viva. Precisa ser efetiva. Essa metáfora ela é muito relevante para o trabalho missionário. Ela é muito relevante porque você, enquanto um missionário de Deus, não é só missionário no campo. Você, enquanto um representante de Cristo na terra, vai ser a todo momento provado pela palavra que você prega, com a conduta que você possui. O Moisés que prega tem que ser o Moisés que vive. O Marcelino que fala tem que ser o mesmo Marcelino que age. A Marta que lê tem que ser também a que ensina.
A Cleones que aprende tem que ser também aquela que multiplica. Carta viva. O nosso testemunho ele é constantemente provado e a nossa vida na missão vai ser frequentemente objeto de comparação entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. O termo epistolê, usado aí quando ele fala de cartas, no grego significa carta, epístola, e implica em uma mensagem escrita com um propósito específico. É assim que define o Dicionário Internacional de Teologia relacionado a essa palavra. O termo carta, aqui empregado por Paulo, não é apenas uma carta, como até mesmo no mundo antigo, no contexto neotestamentário, você via cartas circulares. Não é essa carta que ele está falando, a epístola. Era uma carta propositada, era uma carta direcionada. Nós, como cartas de Cristo, não somos cartas gerais, para qualquer um. Nós somos cartas enviadas ao mundo para comunicar uma mensagem a um público específico que nós não sabemos, quem sabe é Deus, mas que é para os eleitos. Vamos ao mundo pregar para todos, mas são os eleitos que serão, no fim, pelo trabalho do Espírito Santo, de fazer chegar a mensagem que é dada a todos, ao coração dos que Ele escolheu, para que creiam e sejam salvos. Mas aqui Paulo destaca que essas epístolas vivas que somos nós, na missão, não são autenticadas pela tinta humana, mas pelo Espírito do Deus vivo. Como missionários, meus irmãos, nós somos cartas vivas. Nós temos que desenvolver uma fé dinâmica, uma fé verdadeira, uma fé que não apenas é teológica, mas também é prática, uma fé que não dispensa comentários em relação mas também que desempenha pega outro para mim, que esse aqui também já está acabando. Então, essa fé precisa ser dinâmica, precisa ser viva, porque nós somos estas cartas vivas, destinadas a ser lidas por todos, especialmente por aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. No campo missionário, meus irmãos, no campo missionário, a nossa autenticidade como cartas de Cristo é crucial. Se tem algo que é importante pensarmos, no contexto da missão, é que precisamos não apenas ser cartas, mas cartas vivas e autênticas, isto é, verdadeiras. As pessoas podem rejeitar as suas palavras na missão. Ao discipular alguém, você pode ser frequentemente rejeitado. Seus argumentos podem não ser tão convincentes, como na maioria das vezes não são, mas elas nunca podem negar a transformação viva que emana da pessoa que em Cristo você é, do seu caráter, das suas atitudes. Elas não podem negar a transformação real. Quando olhavam para Paulo, e Paulo aqui defendendo a sua apostolicidade, ele não refere-se a nenhum tipo de credencial humana, fala da transformação de perseguidor da igreja a perseguido, de um homem arrogante para um homem que depende da graça de Deus e apenas dela, de um homem que respirava ares de ameaça e morte para com a igreja do Senhor, e agora estava dentre estes, também sofrendo cadeias, também sofrendo violências, também sofrendo toda sorte de tribulações por amor do Evangelho. Imagine você no campo missionário, alguém disposto a levar a salvação, a levar a luz de Cristo, sem que a sua vida comunique esta mesma verdade que prega. Muito mais do que palavras, muito mais do que grandes exegeses, muito mais do que profundos conhecimentos bíblicos, meus irmãos, o testemunho que você traz é muito mais poderoso para abrir corações para o Evangelho com a autenticidade do Espírito para essa obra que salva.
Charles Haddon Spurgeon, na sua carta aos seus aprendizes ou estudantes, ele diz: os crentes são como cartas abertas, lidas por todos, que mostram a obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, mais à frente, nesse mesmo capítulo 3, aliás, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E em Gálatas 2,20 ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos as cartas de Cristo. Segunda realidade, meus irmãos, que aprendemos aqui com Paulo, no que diz respeito ao trabalho missionário, é que a nossa suficiência vem de Deus. E ela não vem só de Deus, ela vem somente de Deus. Leia comigo os versos 4 e 5. Vamos ler? Em alta voz, bem bonito. Versos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo reconhece, meus irmãos, que é Deus que nos faz ser cartas vivas, mas é também dele o sustento e todo o alicerce da obra missionária que ao longo dos séculos tem resistido. Pode parecer para você muito simples desenvolver a missão no Brasil, onde temos a liberdade da pregação do Evangelho, por enquanto. Entretanto, eu tenho aqui no gabinete pastoral algumas revistas da ONG Portas Abertas. Se você tiver curiosidade hoje, depois da IBD, me procure. E leve para casa essa revista, leia um pouco ela. E, tá bom, já está reservada para você, minha irmã. E essa revista nos apresenta um cenário, meus irmãos, muito preocupante e desafiador para quem ama a Cristo. E não estamos falando aqui de perseguição política. Ah, pastor, estão perseguindo lá porque eles querem assumir cargos, querem eleger um presidente cristão. Meus irmãos, tudo isso é balela, é besteira. Porque lá eles estão sendo presos por levar uma Bíblia debaixo do braço na rua. Tem gente sendo trancado dentro dos templos por simplesmente ostentar na sua fachada que é uma igreja cristã, e nem mesmo isso às vezes temendo pelas suas vidas, sendo queimados vivos, por declararem crer que só o Senhor Jesus é Deus, e não Alá, e não Vedas, e não Buda. E aqui, a gente confiante na política, confiante na nossa força, confiante em tudo mais que não dependa de Deus, para dizer que nós conseguimos, que nós conquistamos e que nós somos fortes, quando somos fracos, quando somos dependentes, quando somos, como Paulo reconhece, miseráveis. Paulo sabia, meus irmãos, e tinha a certeza, a confiança de que ele e seus companheiros tinham no seu ministério tudo para dar errado. Mas em Cristo tinham suficiência. Para os missionários, meus irmãos, reconhecer essa suficiência divina é essencial. Por muitas vezes enfrentarão desafios que estão além das nossas capacidades humanas. Por exemplo, dificuldades financeiras. Ah, mas isso aí, pastor, Deus proverá. É fácil dizer. Mas no campo você não tem um prato de comida para dar para a sua família. Não, pastor, mas o missionário, ele come e bebe a palavra de Deus. Eu não sei se essas folhas aqui da editora que produziu essa Bíblia aqui são muito apetitosas do ponto de vista nutricional. Meus irmãos, tem gente passando dificuldades gravíssimas. A nossa sociedade feminina aqui nessa igreja é uma sociedade missionária. Toda reunião que as mulheres fazem, como farão hoje, ela tem um cofrinho de missões. E ali, de R$1 em R$1,
junta-se ali uma quantia considerável para encaminhar para o campo. Pastor, outro dia aqui eu fiz uma aposta, arrisquei, aposta não de aposta esportiva, tá? Uma aposta de uma tentativa. Comprei aqui um dispositivo, não deu certo, eu joguei fora. Quanto foi o custo disso, meu irmão? R$150. Alguém me disse um outro dia. Um missionário que estava em São Luís, segundo nos confidenciou nosso irmão Rafael, esposo da nossa irmã Jussara, que vocês conhecem, ele recebeu um Pix de uma família de uma das igrejas presbiterianas lá da sua região, no valor de R$50. A família que depositou esse valor para ele, entrou em contato com eles lá na igreja de Chácara Brasil e pensava assim, poxa, vou mandar só 50, mas nem sei se vai ajudar muito. Foi feita a compra de alimentação para uma semana daquela família, com esses R$50, na feira, com as condições que tinham ali à sua disposição. Mas não é só no campo financeiro. Perseguições, como nós já citamos, resistências políticas e também da sociedade, culturais. Hoje nós vamos ingressar numa comunidade indígena e somos acusados de apropriação cultural ou de desrespeito às matrizes religiosas daquele povo. Mas sabe o que isso interessa para nós? Nada. A gente não está aqui para prestar contas das nossas vidas diante do presidente, diante do prefeito, diante das autoridades humanas. Devemos a ela respeito e submissão, como está lá na carta aos Romanos, capítulo 13, com toda certeza. Mas o evangelho tem que ser pregado. A gente sabe a boa notícia. Nós somos portadores das boas notícias que vêm do alto, que vêm de Deus. O termo aqui, meus irmãos, usado para falar de suficiência, nesse versículo 4 e 5, é ricanotes, que significa suficiência no contexto de capacitação ou adequação. Paulo enfatiza que tudo que nós vamos precisar a título de vocação, formação, habilidades, intrepidez para pregar e viver esse evangelho, não vem de nós, vem de Deus. Como missionários, nós precisamos, meus irmãos, compreender completamente que precisamos depender do Senhor, porque é Ele que nos capacita para cada tarefa e nos dá as palavras certas a serem ditas. Em missões, a percepção da nossa insuficiência, o reconhecimento da nossa total falta de condições, ela pode ser assustadora, especialmente diante de barreiras culturais, especialmente diante de barreiras linguísticas e barreiras espirituais. Do ponto de vista cultural, não precisa ser de comunidades não alcançadas. Muitas vezes um obreiro que vai começar um trabalho num outro estado que não é da sua convivência, da sua naturalidade cultural, ele enfrenta muita dificuldade ali para conduzir o trabalho. A gente recebe relatos de missionários muito interessantes que estão na Islândia, que estão em locais onde, por conta da particularidade da incidência solar naquela região dos polos, a população ela tem uma convivência totalmente diferente. Eles não podem fazer culto à noite, por exemplo. Não existe essa possibilidade. Não tem noite direito. Tem dia que tem mais de 20 horas. Está sol ainda. Está 8 horas da noite. Está lá um solzão bonito. Não é? Nos polos. E eles comentam que os trabalhos deles lá precisam ser totalmente pensados para esse contexto. Eu me lembro que em um outro ano missionário aqui, o irmão que nos trouxe a mensagem falava também dessa realidade de ao plantarem congregações em comunidades de camponeses, eles não podiam construir nada de alvenaria. Ia destoar, não tinha nada a ver com o contexto ali daquela comunidade, daquele povoado. Tinha que fazer de barro do mesmo jeito. Mas não vai durar nada isso aí. Faz de novo depois. Eu vou fazer um templo
suntuoso dentro da comunidade, eles não vão se sentir pertencidos àquela congregação. Barreiras linguísticas. Aqui, sem maiores detalhes, a gente já consegue compreender o quão difícil é aprender um idioma. E eu gostaria muito de, quando criança, ter tido essa oportunidade. Mas hoje consigo ainda tatear algumas coisas com muita dificuldade e a gente vê o quanto que é difícil. Meus irmãos, uma das disciplinas mais interessantes e ao mesmo tempo desafiadoras do seminário é exatamente compreendermos os originais. Mas com um plus de dificuldade, porque além de serem línguas difíceis, são línguas, na sua grande maioria das vezes, não praticadas nos dias de hoje. Você não pode treinar, você vai ter que contar com o que já aconteceu. Línguas com uma distância temporal muito grande. O hebraico, o aramaico, o grego, que não é o grego que se fala hoje, é o grego dos soldados romanos, o grego da periferia, chamado grego koiné. Mas imagina você um irmão André da vida, que vai para a cortina de ferro do leste europeu, distribuir Bíblias. Ele não ficou olhando para essas dificuldades. Ele foi na suficiência que vem de Deus. E deu a sua vida em prol da missão. E não conseguia trocar 5 palavras em russo. E entregava Bíblias. Porque muitas vezes, como dissemos antes, você não está aqui, muitas vezes, sendo chamado para ser um pregador. Mas todos nós não podemos nos excusar da missão que temos de pregar. Pregue com a sua vida, pregue com as suas atitudes. Pregue, pregue e pregue. Custe o que custar. É exatamente a nossa fraqueza, meus irmãos, que nos conduz a experimentarmos a provisão do Senhor da seara sobre nós. Porque cada sucesso missionário, cada sucesso de uma empreitada missionária é uma prova da graça divina e não da habilidade humana. Se Deus permitiu que a IPA chegasse aqui, é uma prova da graça divina. Se Deus permitiu que o Evangelho chegasse na América, como chegou, é uma prova da graça divina. Se Deus permitiu que um homem à luz de velas, depois de anos de opressão e heresia praticada no seio da igreja, lesse que o justo vive pela fé, desembocando numa das grandes revoluções da história da igreja, é uma prova da graça de Deus e não da habilidade dos homens. Porque a nossa suficiência vem dele. João Calvino, nas Institutas, ele afirmou: todo o nosso bem está em Deus e nada podemos atribuir a nós mesmos, senão a nossa insuficiência e a nossa incapacidade. É isso que você pode ostentar. Eu careço do Senhor, eu dependo do meu Deus, sem Ele eu não sou nada. É isso que nós somos. Em Filipenses 4,13, o mesmo apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em mim eu não posso nada, em você você não pode nada, mas tudo podes naquele que te fortalece, que é Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, no clássico episódio do seu pedido para a remoção do espinho na carne, Deus responde ao pedido do seu apóstolo dizendo o seguinte: a minha graça te basta. Porque basta mesmo. Eu ouço às vezes alguns irmãos dizendo assim: pastor, pergunto, como é que está aquela situação, querido, que a gente vem acompanhando? Pastor, só Jesus. Parece assim que não tem mais jeito. A gente usa só misericórdia, como se fosse uma assinatura de fracasso. Meus irmãos, você tem que dizer só Jesus, só a graça. Quando você confia que Ele pode solucionar os nossos problemas, Ele pode nos ajudar a viver de uma maneira digna na sua obra. Pastor, porque é muito longe, é muito difícil essa obra. E aí eu vou responder para você: só Jesus. E não é, só Jesus. Só Jesus e Ele basta, porque a nossa suficiência vem de Deus. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, Paulo diz que diante desse contexto,
nós somos ministros de uma nova aliança. Leia comigo o verso de número 6, em alta e boa voz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que eu já ouvi de confusão sobre esse texto não está escrito. De gente que, não vou dizer nem que não entenda, que até entende muito de teologia, mas que não tem uma compreensão contextual do que Paulo diz aqui, e é muito simples, não é nem tão dificultoso entender o que ele está dizendo, porque eu não posso ler o versículo isolado. Porque a letra que mata é a Bíblia. Muita Bíblia estraga o crente. Gente, que absurdo, você já ouviu? Você já ouviu alguém dizer isso? Não, muita teologia vai esfriar a tua fé. Mais do que qualquer piada, dá muita vontade de ficar rindo algumas horas assim, quando eu ouço uma atrocidade dessa. Não, porque a lei de Deus é ruim. Meu Deus do céu, você não leu os Salmos? Quando diz que nós nos deleitamos na lei do Senhor, nela o justo encontra prazer, medita de dia e de noite. Mas que letra é essa que mata? A letra que mata refere-se à antiga aliança, enquanto o Espírito que vivifica refere-se à mensagem da graça da nova aliança. Paulo não está contrastando duas abordagens a respeito da Bíblia, não é isso. Por exemplo, ele não está dizendo que a letra que mata é uma leitura literal da Bíblia e que o Espírito que vivifica é a leitura espiritual da Bíblia. Não é isso. Ele lembra os seus leitores de que a lei da antiga aliança sacrificial, do animal, dos holocaustos, não é capaz de dar vida, mas ela foi feita para isso mesmo, para mostrar a insuficiência da nossa condição de salvarmos a nós mesmos. O Evangelho, por outro lado, ele dá vida aos que creem por causa da obra de Jesus na cruz, como está lá em João 6:63. Paulo contrasta aqui, meus irmãos, uma antiga aliança de lei em tábuas de pedra, com uma nova aliança escrita em tábuas de carne, isto é, nos corações dos crentes, escritas que são pelo Espírito Santo. Esse contraste, meus irmãos, aponta para a superioridade da nova aliança em Cristo. Nenhum missionário, meus irmãos, vai ser chamado a proclamar essa nova aliança se não for levando a mensagem de vida e de esperança por onde quer que vá, porque ele é um ministro da nova aliança. Ele não vai ter sucesso, como eu já ouvi de um pastor, um determinado pastor uma vez, num congresso teológico, e perguntei a ele: reverendo, satisfação lhe ver. Me diga uma coisa, como está o desenvolvimento da missão da sua igreja? Ele me respondeu: estamos fazendo muito culto. E como é que está, mas o acompanhamento da comunidade? Vocês têm colocado sonhos, metas para crescimento? Não, estão pregando. No culto, pregando. E é isso. Uma compreensão diminutiva, medíocre, e que despreza o potencial de alcance da nossa missão. Porque você, meu irmão, não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o diácono, não são só os líderes da igreja. Todos nós somos ministros dessa nova aliança, compartilhando vida por onde quer que nós estejamos. O termo aqui, quando ele fala ministros, é muito interessante. Porque muitas vezes a gente diminui o potencial desse trabalho, meu irmão Edson. O termo aqui é diáconos. O grego de ministros, nesse texto. E que significa serviço. Diaconai, ministério, serviço. Paulo usa esse termo para destacar que a nova aliança é um ato de serviço do Espírito e não nosso. Nós somos ministros para Ele, não por nós mesmos. Em contraste
ou em separação com a letra que mata, um ministério de morte. A nossa missão é ser ministros de uma nova aliança, oferecendo não uma letra que mata. Que letra é essa que mata? O legalismo. É o legalismo, mas o Espírito que dá vida, que é o Evangelho vivo de Cristo. O ministério da nova aliança, meus irmãos, é uma responsabilidade mútua de cada membro integrante do corpo de Cristo, mas também uma responsabilidade grande e desafiadora. Mas é também um privilégio inigualável, porque através do Espírito, esse ministério que Ele próprio nos concede a cada um de nós, é acompanhado da verdadeira capacitação que Ele nos concede para levar adiante a povos de todas as nações o Evangelho que salva e transforma, quebrando as correntes da condenação, do cativeiro do pecado e trazendo liberdade aos perdidos. John Owen, reformado puritano, no seu livro Santo Espírito de Deus, ele escreve: a nova aliança é a revelação final e completa da vontade de Deus, que não depende da lei externa, mas de uma transformação interna pelo Espírito. O ministro da nova aliança não apregoa de forma alguma uma transformação que vem de fora para dentro, que vem da cerimônia da lei para o íntimo do teu coração, mas totalmente ao contrário, vai defender, vai sustentar, vai apresentar uma transformação que vem de dentro para fora, que transforma o coração, mas também transforma a mente, e depois o corpo, e as palavras, e a vida, e o comportamento, e a fé, porque transforma tudo. Em Jeremias 31, 33, Deus prometeu isso, para você não pensar que essa era uma novidade de Paulo. Ele diz ao profeta Jeremias, capítulo 31, verso 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10 repete esse texto. Porque Paulo, meus irmãos, não inventou a doutrina da nova aliança. Como estudioso perspicaz que era o grande apóstolo Paulo das Escrituras Sagradas, ele já tinha lido Jeremias 31, 27 a 34. E bem como Ezequiel 11, de 14 a 21. Alguns textos que nós expomos recentemente aqui na igreja, por ocasião da série de mensagens sobre o coração. No Novo Testamento, Hebreus 8 e Hebreus 10 são passagens chaves para serem examinadas e entendendo esse contexto e a importância dessa nova aliança. A lei da antiga aliança, com a sua ênfase sobre a obediência exterior, as exterioridades, o sacrifício que era levado, como tinha que ser um animal, aonde ele tinha que ser entregue, para quem, tudo isso era uma preparação para a mensagem da graça da nova aliança, com a sua ênfase na interioridade, no que transforma por dentro, primeiramente, para depois transformar também por fora. Nós queremos concluir, meus irmãos, essa primeira parte, que será derradeiramente apresentada à noite, no nosso culto, fazendo 3 aplicações pessoais. Eu queria te perguntar nessa manhã de missões, aqui na IPA, diante de tudo que nós vimos nessa manhã, como a sua vida pode ser uma carta viva, escrita pelo Espírito para aqueles que estão ao seu redor? O que você tem feito com a missão que Deus te delegou? Pastor, mas eu estou aqui na igreja Ananindeua. Meu irmão, minha irmã, o primeiro campo missionário que nós temos é a nossa casa. É o nosso lar. Você tem um esposo que ainda não foi transformado pelo poder salvador de Cristo? Insista com ele até o final,
Porque você é uma missionária dentro do seu lar. Você tem um colega de trabalho que convive todo dia com você e escarnece do evangelho, ou se não escarnece e vive como se a palavra de Deus não existisse, com indiferença. Você é um missionário no seu local de trabalho. Entendendo a urgência que há nesta realidade de transmitir a graça do Senhor em todo lugar que você estiver. Seu pai é um crente, sua mãe não é, seus irmãos. O que você tem feito para mudar essa realidade? Será que você tem desistido no meio do caminho? Será que você tem jogado a sua responsabilidade? Porque Cristo, os anjos anelavam essa missão, mas Deus delegou à igreja. E a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Você tem falado do evangelho para os seus pais? Porque eu estou correndo risco, pastor, de ser inconveniente. Você está preocupado com isso? Ou com falar e viver o evangelho sendo uma carta do Espírito? Busque, meus irmãos, diariamente, a transformação pelo Espírito, através da leitura, da meditação na palavra, permitindo que Ele, que nos traz suficiência, nos traz tranquilidade, sossego para desenvolver a missão, para que Ele nos capacite para viver o Evangelho de maneira eficaz. Compartilhe sempre com todos essa glória permanente da nova aliança em Cristo e a esperança que ela nos traz, porque você é uma carta viva, você é um ministro da nova aliança, você é um missionário. No seu lar, no seu trabalho, nas ruas, no supermercado, comprando, vendendo, passeando. Você é um missionário em todo lugar que você estiver. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua fronte.